Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui novamente para falar do tema dízimos, só que nós vamos entrar numa parte mais prática. Eu vou abordar um pouco do tema que fala sobre a bênção do Senhor, falar sobre as questões do dízimo e assim a gente vai, por hora, encerrar esse assunto para a gente prosseguir para o próximo princípio. Então vou fazer uma oração antes de começarmos. Espírito Santo de Deus, eu invoco o Senhor para que o Senhor faça parte disto, para que o Senhor, de alguma forma, testifique no coração deles a revelação da palavra de Deus. Que no nome de Jesus eles sejam alcançados e transformados por ela, se permitindo serem moldados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abordar aqui sobre a bênção de Deus, falar um pouco sobre o dízimo de Jacó e depois vamos para questões mais práticas a respeito do dízimo. Então eu vou ler aqui Gênesis 26, o título do capítulo é Isaac na terra dos filisteus. E aqui no capítulo 26, versículo 12, diz o seguinte: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou ali. Então, aqui, Isaac havia uma certa fome naquela terra e foi uma fome que foi além da primeira fome que aconteceu nos dias de seu pai Abraão. E aqui o capítulo ele começa dizendo: E havia fome na terra além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, ele saiu da terra de Canaã, que Deus tinha dado por promessa, e estava indo à terra de Gerar, no meio dos filisteus. E nesse percurso, Deus fala com ele, vai para essa terra, não desce ao Egito, na terra alheia que você vai peregrinar, ali eu vou te abençoar. E ele foi fiel e obediente aos mandamentos de Deus, guardou os mesmos estatutos, os mesmos preceitos que o seu pai Abraão tinha recebido de Deus e confirmou a mesma promessa que ele tinha feito a Abraão. E por fim, por conta que a bênção do Senhor estava sobre a vida de Isaac, porquanto ele era o filho da promessa, né? A gente tem que lembrar que Abraão ele teve vários filhos, dentre eles o primogênito que foi Ismael, filha de Agar, em segundo foi Isaac, filho de Sara, e ainda ele tomou uma outra esposa, uma concubina, chamada Quetura, que teve alguns outros filhos que deram origem a outras nações. Mas o filho da promessa era Isaac, e Deus já havia falado com ele, dizendo o seguinte: olha, assim como Sara está mandando que você lance fora o filho da escrava, que era Ismael, porque com Ismael, Isaac não iria herdar a promessa. Então, Abraão entendeu que se Isaac era o filho da promessa, então Deus ia cumprir a promessa através dele. De modo que no capítulo anterior, aqui no 25, ele começa falando que para Isaac ele deu todas as suas riquezas, todos os seus bens, as suas posses, ele deu ao filho da promessa. E aos outros filhos que ele teve com Quetura, ele deu presentes, né? Mas ele não deu a primogenitura, ele não deu a herança que ele tinha. Ele deu apenas presentes para os seus outros irmãos e fez com que eles se apartassem da terra, para que eles não herdassem junto com Isaac.
porque ele havia entendido que Isaac era o filho da promessa. E a bênção do Senhor permanecia sobre Isaac. E aqui a gente lê o texto, né? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Então, para cada semente que ele plantou naquela terra, Deus multiplicou por 100. E aqui diz, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Então, por conta que a bênção do Senhor permanecia sobre Isaac, Deus era com ele. E tudo que ele fazia prosperava. E mais à frente nós conseguimos ver no relato do Gênesis que houveram algumas contendas entre os filisteus e Isaac, porque Isaac estava se tornando muito próspero, de modo que eles começavam a entulhar os poços para que Isaac não prosperasse, né? Mas, da mesma forma, Deus continuou com Isaac e foi abençoando ele. Então, além do fato de entregar o dízimo, você ter essa bênção sobre você, a bênção do Senhor, isso faz toda a diferença. Isso é um divisor de águas. E num outro momento eu posso estar abrindo com você o motivo pelo qual Deus prospera algumas pessoas. A razão do porquê que Deus ele parece ter os seus favoritos, algumas pessoas que se destacam, mas a verdade é que Deus ele está aberto a prosperar todo mundo. Mas você precisa entender quais são os meios, quais são as formas, quais são os princípios que ele usa para isso. Então, falei um pouco aqui da bênção de Isaac, que permanecia sobre ele, e agora eu vou falar sobre Jacó. E olha que interessante. Aqui, Jacó, eu vou começar falando do voto que ele fez com Deus a respeito do dízimo, e depois eu vou voltar a falar da bênção. Então aqui existe uma passagem em Gênesis 28, e o tema a partir do versículo 11 aparece aqui a visão da escada em Betel. Então Jacó estava fugindo da presença do seu irmão Esaú, e ele teve uma visão nesse lugar, e naquele lugar ele decidiu que queria fazer um pacto com Deus. Então vamos ler aqui um pouco do enredo disto. Deus se apresentou aqui no versículo 13, dizendo: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E mais à frente aqui, no 16, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela madrugada, e tomou uma pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Agora vem o voto de Jacó. Versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai Abraão, ou melhor, de meu pai Isaac, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, depois de Deus se apresentar para Jacó, ele tem aquela visão, ele fala: puxa vida, eu quero servir a Deus. Mas ele fez um voto. Por quê? Como ele estava fugindo da presença de Esaú, Esaú buscava matá-lo, seu irmão. Acontece nessa situação em que ele fala: puxa, eu preciso ter uma aliança com esse Deus. E a aliança que ele faz é uma aliança condicional. Ele diz: olha, se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, então se ele fizer tudo isso, e ele entrar com provisão, sendo meu provedor na minha vida,
me guardando e me deixando tornar em paz a casa de meu pai. Então, o Senhor me será por Deus, e esta pedra tenho posto por coluna, que será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, em outras palavras, o que Jacó estava fazendo aqui? Além de ele aplicar o princípio do voto, ele estava dizendo: Senhor, eu quero entrar no jardim da tua provisão. Eu estou com a roupa do corpo aqui, eu não tenho mais nada, estou indo na terra alheia, no meio da minha parentela, do meu tio Labão, mas eu não tenho nada, eu não tenho bens, eu não tenho posses, eu não tenho nada. Então ele fez uma aliança com Deus, falou: Senhor, planta um jardim na minha vida. E ali ele foi para a casa do seu tio Labão, e alguns que já conhecem a história, acontece que o seu tio Labão, ele usa de muita malícia com ele e acaba enganando ele, fazendo com que ele trabalhasse mais de 14 anos para que ele pudesse conquistar as suas 2 esposas. E isso era uma forma de Deus sentenciar também Jacó por ter enganado seu irmão Esaú. Então, ele passou 14 anos trabalhando, sem salário, só pelas esposas, né? E depois disso, ele dizendo: olha, eu quero voltar para a terra do meu pai, quero voltar para ver o meu irmão Esaú. O tio Labão, vendo que Deus era com ele, que havia uma bênção sobre ele, ele falou o seguinte: puxa vida, não vai embora. Você cuida tão bem do meu gado, eu tenho visto que o Senhor tem te abençoado. Então, por favor, me diga teu salário e você vai trabalhar para mim. Então, passou mais um período trabalhando com ele. Só que Labão, ele era um homem enganador. Ele era um homem que usava de malícia e de astúcia para tentar arrancar os bens de Jacó. E no meio desse enredo, que eu não vou ficar muito tempo me atendo aos detalhes, mas o que você vai vendo no enredo daquela, como eu posso dizer, aquele atrito que havia entre Labão e Jacó, acontecia nessa situação que Jacó chegou uma hora que ele falou: basta, eu já estou ficando farto dessa enganação. Eu já estou ficando farto de que ele se apodera de mim, de que ele está me explorando aqui no meu trabalho. Então, olha que interessante o que ele fez. E ele tomou um passo de fé. Ele disse o seguinte: aqui no teu, eu vou colocar de uma forma figurada, aqui no teu rebanho existem ovelhas brancas, ovelhas pretas, né? Mas eu vou fazer um pacto com você. Se dessas ovelhas nascerem ovelhas salpicadas e malhadas, então, se desse pasto nascerem essas ovelhas, esse vai ser o meu salário. E se a gente começar a ir para o campo da genética e começar a avaliar o que estava acontecendo aqui, basicamente Jacó estava pedindo um milagre. Jacó estava dizendo: olha, se nascer uma ovelha listrada, salpicada, malhada, misturada, como se fosse uma vaca, né, entre pretos e brancos, se nascer uma ovelha desse porte, esse daqui vai ser o meu salário, daqui para frente. E Labão ficou feliz da vida, por quê? Puxa vida, é impossível que de ovelhas brancas e pretas, no meio desse rebanho, nasça uma ovelha salpicada. Isso é geneticamente impossível. Isso não acontece. Então, Jacó, ele tinha feito ali um passo de fé dizendo: olha, se Deus realmente é comigo e ele está vendo a forma como o meu tio está me explorando, esse vai ser o meu salário. E pela fé eu vou tomar posse disso. Então, aqui no versículo 34 do capítulo 30 diz assim: então disse Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. Então, ele pediu um milagre e Deus respondeu com um milagre. E mais à frente, para vocês terem uma noção de como foi isso, depois que Jacó foge da presença do seu tio Labão, olha que interessante o que passa aqui. Quando Jacó vai conversar com as suas esposas, ele diz: então Jacó, no versículo 4, capítulo 31,
Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E no enredo, se vocês olharem, acontece nessa situação que Deus começa a pegar as ovelhas mais fortes, as ovelhas mais robustas de todo o gado, as que tinham mais condições de gerar, e todo esse gado começa a passar para a mão de Jacó. Deus pegando aquela prosperidade que o ímpio tinha conquistado, pelas suas enganações, pelo suor do seu rosto, ele vai passando para a mão de Jacó. Porque Jacó, Deus permitiu que ele fosse explorado daquela maneira, justamente por causa do seu pecado que ele tinha cometido contra Esaú. Mas depois de ter feito ele passar por aquele deserto, Deus o abençoou e com justiça ele devolveu tudo aquilo, todo aquele salário que foi explorado do tio dele, Deus guardou e o preservou. E assim Jacó prosperou. E para fechar com chave de ouro, eu vou começar a falar sobre a bênção que Esaú perdeu e a primogenitura que Esaú perdeu. E isso vai ser um insight para vocês que vai abrir o entendimento de vocês. Aqui no capítulo 25, a gente vê um enredo aqui de Esaú e Jacó a partir do versículo 29. Vou ler aqui a passagem para vocês. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu. E levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. A primogenitura, ele era um direito que o filho mais velho, o filho primogênito, ele tinha dentre todos os filhos que o patriarca havia gerado. E Esaú, por ser o filho, o primeiro filho, a primogenitura dizia que ele tinha o direito de, entre todos os irmãos, ele receber pelo menos 50% de toda a herança do pai. Isso que era a primogenitura. O filho mais velho, ele tinha o direito de receber a metade de toda a herança. E a outra metade, ela seria repartida entre os filhos, né? Então, alguns casos, como foi o caso de Isaac, ele deu completamente o direito de primogenitura, inteiro. E aqui talvez fosse a mesma situação de Esaú, que ele iria herdar toda a primogenitura. Só que como havia já uma profecia de nascimento de que o menor seria senhor sobre o outro, aqui essa profecia foi acontecendo. Aos poucos, primeiro Esaú, nessa situação, ele vendeu o direito de primogenitura. Ele vendeu todos os bens que ele tinha direito para Jacó.
Então ele fez um juramento dizendo, eu vou te dar. E Jacó ali ficou feliz da vida, ganhou a primogenitura. Mas por que Esaú foi uma pessoa que desprezou tanto? Além da situação de ele estar cansado ali, de ter caçado no campo e ele queria comer algo, não foi só por isso que ele desprezou a primogenitura. Mas ele desprezou porque dentro deles, naquela cultura, eles entendiam o que era essa bênção do Senhor. Eles entendiam que a bênção do Senhor era uma coisa tão elevada, tão extraordinária, que Esaú, ele disse no seu coração, pô, para que me serve essa primogenitura? Se eu tiver a bênção, tá tudo certo. Jacó pode até ficar com o direito de todos os bens, mas se eu tiver a bênção, aí eu tenho tudo. Então note que Esaú ele não ficou bravo com Jacó, não perseguiu Jacó por ter ganho a primogenitura. Isso não foi uma coisa que mexeu com ele. Mas a partir do momento que Jacó ele foi astuto e tomou a bênção de Esaú, foi o momento que Esaú decidiu matar Jacó. Foi o momento que ele realmente ficou irado com aquilo. Então, para vocês terem uma noção de quão sério é você estar dentro e debaixo da bênção de Deus. Mais do que você dar primícias e dízimos, mais do que você dar qualquer outra coisa, se você tiver a bênção, você tem tudo. E aqui você vai vendo como foi essa bênção na vida de Abraão, na vida de Isaac, e foi passando, chegou para Jacó. Então tem a situação que Jacó ele se veste de uma roupa para se parecer tão peludo como Esaú, e ele vai até Isaac, seu pai, pedir a bênção. Seu pai Isaac já está cego, ele começa a passar a mão e sentir aquela pele, aqueles pelos que estavam sobre Jacó, e ali ele tomou a bênção. A bênção do primogênito Jacó tomou. E ele foi astuto, foi na frente, e ali ele foi abençoado. Então, Deus é extraordinário. A bênção que vem de Deus, ela é extraordinária. Ela é sobrenatural. Vocês devem querer e buscar entrar debaixo dessa bênção. Porque uma bênção tão grande como essa, que Esaú desprezou todos os bens materiais. Contudo, ele só queria a bênção. Imagina a força que tem espiritualmente estar na bênção de Deus. E por isso eu faço esse adendo para que vocês entrem debaixo. Vocês devem querer, vocês devem buscar isso. Entendeu? E, já prosseguindo para o final, eu quero abrir aqui com vocês o momento em que Jacó deu o dízimo. Porque ele fez um voto com Deus. Senhor, se tu me abençoar, se me der veste, se me der comida, se me der gado, se me der tudo, e ainda me guardar em paz quando eu voltar na presença do meu irmão, eu vou te dar o dízimo. Quando foi o momento que ele apresentou o dízimo? Uma baita de uma pergunta, né? Bom, gente, como eu mencionei em outros vídeos, antes que houvesse templo, Deus, ele trabalhava com sacerdotes. Se você olhar para Melquisedeque, ele não tinha templo, mas ele era sacerdote. Outro momento eu posso abrir com vocês sobre o que é o sacerdócio, antes mesmo de haver templo, antes mesmo da lei mosaica. Como que funcionava o sacerdócio. Mas acontece nessa situação que o sacerdócio ele era patriarcal e era passado de geração em geração. Abraão era um sacerdote, ele apresentava, sacrificava dentro da sua casa, da sua família. Isaac também era um sacerdote e, por consequência, Esaú se tornou também o sacerdote. Por ser o primogênito, ele era o sacerdote daquela casa. E quando Jacó sai da presença de seu tio Labão e ele retorna para encontrar Esaú que tinha permanecido na casa de seu pai, ele tinha assumido esse
sacerdócio dentro da casa dele. Ele que apresentava sacrifícios, ele que apresentava as pessoas diante de Deus. E nesse meio tempo, esses anos que se passaram foram pelo menos mais de 14 anos que ele havia saído da presença de Esaú. Esaú já não era mais o mesmo homem. Ele já tinha se transformado em outra pessoa. E aqui no versículo 32, capítulo 32, quer dizer, a gente começa a encontrar como foi o enredo, como foi essa história do reencontro entre Esaú e Jacó. E Esaú ainda tinha um pouco de pulso, de sangue fervendo. Então a estratégia que Jacó fez, ele dividiu o seu bando em três grupos e foi enviando as pessoas adiante dele e apresentando presentes e bens. E no meio disso tudo, eu vou procurar aqui o versículo que fala. Aqui no versículo, vou começar a partir do 1 mesmo. Jacó também seguiu seu caminho e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Eis, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu irmão Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e estou mandando avisar ao meu senhor para que ache graça em teus olhos. Então ele tinha enviado alguns mensageiros avisando que ele estava chegando à terra de Edom, e juntamente com isso ele fala um pouco dos seus bens, e o desejo de que Jacó honrasse Esaú como sacerdote com seus bens era justamente esse ato de devolver o dízimo. Como Esaú era o sacerdote naquela casa em que ele tinha permanecido, então Jacó estava entregando, apresentando esses bens. E aqui eu vou procurar o versículo. Que aqui nesse versículo ele vai quantificar aquilo que Jacó estava apresentando diante de Esaú. Deixa-me ver. Então aqui no capítulo 33, versículo 4, começa os dois novamente a se acertarem, fazerem aliança, perdoarem um ao outro como irmãos. No primeiro momento, Esaú tinha mandado 400 soldados ali, estava pronto para a batalha, porque ainda tinha um pouco de ódio no coração dele. Mas vejam o que a passagem diz. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois, levantando seus olhos, viu as mulheres e os meninos e disseram: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Então, aqui, Jacó está apresentando todo esse bando, todos os servos, os bois, tudo que ele tinha, ele estava apresentando, olha. E Esaú pergunta: de que serve todo esse bando que eu tenho encontrado? Né? E aí, vai seguindo o texto. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Falando de todas as posses que ele tinha.
Então disse Esaú: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e me recebeste bem. Toma-te, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Então, Esaú estava recebendo ali como um sacerdote os bens que Jacó tinha apresentado, e Jacó ele não estava dando só o dízimo, ele estava dando tudo, absolutamente tudo. Todos os bens que ele tinha angariado naquela terra, ele estava dando para Esaú. Ele deu mais do que o dízimo. E quando ele se encontrou com Esaú, que ele viu uma diferença em Esaú. Ele disse o seguinte: Toma-te, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho de tudo. Porque tenho visto o teu rosto como se tiveste visto o rosto de Deus, e me recebeste bem. Então, ele viu em Esaú uma mudança daquele homem que anteriormente era um homem que dava trabalho para seus pais, que desprezava o direito, a bênção de Deus. Ele tinha mudado e ele tinha reconhecido o sacerdócio na vida dele, dizendo que eu tenho visto o seu rosto como o de um anjo. E assim, ele apresentou os dízimos para Esaú. Ele deu além do que os dízimos, ele deu muito mais do que isso. Então, foi assim que apresentou Jacó os dízimos a Esaú. Gente, o vídeo ficou um pouco longo, eu vou começar a falar das questões práticas do dízimo numa outra aula, uma outra gravação. Mas eu quero que vocês entendam isso, que estar debaixo da bênção de Deus e entender o princípio por trás dos dízimos vai fazer a diferença na vida de vocês. Não é só chegar lá e dar os 10%. Porque envolve muito mais do que isso. Deus ele quer o coração do dízimo, ele não quer o dízimo. E isso é tão verdade que quando a gente vai para Gênesis 4, quando fala da oferta de Caim e Abel, diz a palavra de Deus que Deus ele se agradou de Abel e da sua oferta. Então, a primeira coisa que ele viu foi a pessoa de Abel. Ele se agradou de Abel para depois atentar para a sua oferta. Olha aqui, capítulo 4, versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Então, não é só chegar e dar o dízimo. É entender que Deus ele se agrada, é entender que Deus está provendo, é entender o que é a provisão de Deus. É isso que faz a diferença, gente. Vou encerrar aqui o vídeo, mas o próximo vídeo que nós vamos gravar é justamente sobre as questões práticas do dízimo. Deus abençoe, que essa palavra fique firme no coração de vocês e cada vez mais eu quero abrir a exposição bíblica para que vocês entendam a profundidade da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.